pessoal, eu iniciei a gravação da primeira sessão de apresentações do nosso congresso. Eu sou o Fernando, sou um dos organizadores e também faço parte da comissão científica. Gostaria de agradecer a todos que estão presentes aqui, agradecer também aos avaliadores que fizeram a leitura, as avaliações de todos os trabalhos. Gostaria de agradecer também aos avaliadores que estão presentes aqui nessa sessão e que farão a avaliação das apresentações, tá? Lembrando que para a gente ter a classificação, nós tivemos a primeira etapa, que foi a avaliação às cegas, tá? Na qual o sistema distribuiu aleatoriamente para os nossos avaliadores. Tivemos mais de 20 avaliadores que são voluntários, são docentes da Universidade Estadual do Centro-Oeste, são também alguns membros do Laboratório de Pesquisa em Neurociências. Então, fica o nosso agradecimento. Também agradecer a vocês, autores, que encaminharam as suas produções para nós, e agradecer também aos avaliadores que vão estar aqui prestigiando os trabalhos, tá? Eu não vou revelar os nomes, para a gente não ter nenhum tipo de conflito, mas ao fim eu faço a apresentação deles, tá? Então, antes da gente iniciar, eu gostaria de saber se alguém tem algum conflito em relação ao uso de imagem e se essa gravação ela está autorizada e se a gente pode fazer a vinculação dela pelo prazo de 30 dias, tá? Aí eu preciso que uma ou mais pessoas respondam ou aqui no chat ou por áudio mesmo. Bom dia, meu nome é Carla Conte, sou a responsável pela apresentação e tudo certo em relação aos direitos de imagem. Beleza, obrigado. Obrigado, Carla, obrigado, Gabriela, que, enfim, exporam, né, essa questão em nome dos demais autores. A nossa programação estava para iniciar 10h35, então vamos aguardar. Alguns autores encaminharam para a gente a gravação, tá? Lembrando que aqueles que optaram pela gravação vão ser avaliados sobre os mesmos critérios, tá? E aí, no prazo de 7 dias... Bom dia, Janaína. Eu ia te perguntar. Acho que eu vou depois, mais tarde, que agora não dá, que eu tô fazendo serviço. Nós vamos ir buscar o fogãozinho daí. Ele é pequenininho, cabe acho que no corcinho. Ele funciona todas as bocas certinho, né? Que no lugar do fogão, né? Pedir uma outra coisa, que você já deu o fogão. Porque nós vamos ganhar um também. Oi, tudo bem, Janaína? Eu acho que você está projetando a sua tela. Deixa eu só ver se eu consigo tirar, tá? Isso. A Janaína está aí? Deixa eu só me certificar se os avaliadores eles já ingressaram na sala para que a gente poder fazer o início das apresentações, tá? Lembrando que a gente terá 3 avaliadores, tá? Eu vou projetar minha tela. Que a primeira apresentação ela vai ser em forma de gravação, tá? Porque a pessoa optou fazer dessa forma. Eu só preciso que alguém de vocês só me confirme se vai aparecer. Deixa eu só ver o nome da primeira apresentadora de hoje, tá? Então, a primeira apresentação, deixa eu só já deixar aqui. Alguém aí pode confirmar para mim se está projetando? Sim? Vamos só vou esperar confirmar os nossos avaliadores para ver se eles já estão na sala, como eu comentei. Lembrando que essa avaliação vocês terão um feedback, tá? Terão feedback tanto da parte escrita do trabalho, que foi avaliado sobre alguns critérios, né? E também a avaliação da apresentação aqui oral, tá? E aí essas duas pontuações nós faremos a média e a partir dela nós teremos a classificação final dos trabalhos. E é aí que a gente divulgará no fim da tarde de hoje, tá? Deixa eu só esperar a confirmação aqui dos nossos avaliadores. Nós passamos para eles uma tabela com 10 itens
E aí, dentro desses 10 itens, os autores, né, precisam contemplar. Nós só passaremos quais são esses critérios ao fim, tá? Só vamos aguardar a confirmação, tá? Então, pessoal, de forma que não atrase a nossa programação, eu vou projetar novamente a tela e aí a gente vai iniciar com a apresentação, tá? Do primeiro trabalho. Deixa eu só ver qual que é o nome da autora principal certinho, que é a Carla Conte. Ela optou por essa modalidade de apresentação. E o título do trabalho dela é Dificuldades para a Inclusão das Crianças com Transtorno do Espectro Autista na Sociedade Educacional. E é uma revisão bibliográfica. Vou reiniciar porque está sem som, tá? Bom dia, meu nome é Carla Conte. O nosso trabalho é sobre as dificuldades para a inclusão das crianças com transtorno do espectro autista na sociedade educacional, uma revisão bibliográfica. As outras autoras, Juliana Chaves Greco e professora doutora Silvia Mara Souza Arque. O autismo, ou transtorno do espectro autista, é um transtorno invasivo do desenvolvimento, e os indivíduos com esta síndrome apresentam comprometimento da socialização, comunicação e imaginação. Esta condição é definida por uma tríade diagnóstica, que inclui 3 dimensões: interação social, comunicação e comportamentos restritivos e estereotipados. A criança geralmente nasce autista e os sintomas manifestam-se entre o 1º e 3º ano de vida, sendo mais comum no sexo masculino. A grande maioria dos professores não recebem capacitação e, quando informados que irão ensinar uma criança com TEA, sentem-se despreparados para atender às necessidades e ofertar práticas educacionais que promovam o desenvolvimento das habilidades do aluno. Esse tema tem sua relevância, pois os indivíduos diagnosticados com autismo possuem uma grande heterogeneidade e, com isso, exigem que as abordagens educacionais sejam voltadas para as particularidades de cada aluno. O objetivo é demonstrar, através de uma revisão bibliográfica, as maiores dificuldades enfrentadas pelo indivíduo com TEA na sociedade educacional, no que diz respeito à capacitação dos professores e à oferta de estratégias pedagógicas adaptadas ao aluno com TEA. Trata-se de uma revisão bibliográfica sistemática desenvolvida a partir das publicações científicas na base de dados Cielo entre os anos de 2014 a 2021. Foram utilizados os descritores em português: autismo, escola, desenvolvimento educacional e transtorno do espectro autista. Os direitos educacionais, eles estão previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei número 9.394 e Lei número 9.396, os artigos 58 e 59, os quais defendem que o ensino da pessoa com deficiência ou que apresente necessidades educacionais especiais seja ministrado no ensino regular. Além disso, há ainda a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Criança com TEA, a qual designa que todos tenham
acesso à educação, com as adaptações cabíveis que contemplem as suas necessidades. Dessa forma, foi identificado que as escolas, ao receberem alunos diagnosticados com autismo, possuem mazelas relacionadas ao funcionamento geral da instituição. E assim, muitas vezes, não promovem estratégias pedagógicas que contemplem de forma integral as dificuldades dessas crianças. Aqui vale destacar que as principais dificuldades relatadas são no sentido de dificuldades no comportamento, pois os indivíduos autistas muitas vezes apresentam comportamentos obsessivos, estereotipados e até mesmo agressivos. Dificuldades também em relação à comunicação, devido à dificuldade com socialização e linguagem, e dificuldades cognitivas, que interferem no processo de aprendizagem. Com isso, muitos profissionais sentem-se despreparados ao atenderem a criança autista, gerando uma sobrecarga de estresse, devido à própria falta de conhecimento acerca dessas dificuldades da criança e falta de formação em educação especial. Ademais, é válido avaliar a presença de alguns fatores no processo de inclusão escolar da criança com TEA, tais como presença, participação, aceitação e aprendizagem. Alguns professores ficam tão preocupados acerca da aceitação da criança autista que a aprendizagem acaba sendo deixada em segundo plano, não havendo oferta de jogos lúdicos, os quais facilitariam a comunicação e contribuiriam para envolver o aluno no processo de aprendizagem. As instituições de ensino, em especial as da rede pública, não estão aptas a receberem as crianças diagnosticadas com transtorno do espectro autista. É indispensável, portanto, uma mudança urgente, para que as crianças autistas recebam uma maior atenção do setor educacional, seja por meio da oferta da capacitação aos professores ou por meio da contratação de profissionais já especializados em educação especial. Dessa forma, poderá ser ofertada uma educação de qualidade a todos, promovendo uma maior inclusão dos indivíduos autistas. Então, pessoal, essa foi a apresentação da Carla, tá? Gostaríamos de agradecer a contribuição dela para o evento. Eu não sei se a Carla está presente aqui na sala conosco. Sim, estou presente. Bom dia a todos. Tudo bem, Carla? Tudo bem. Isso, então, em nome da comissão organizadora e científica, a gente agradece o seu trabalho, tá? Ele, em tempo real, conforme a gente está fazendo as apresentações, a gente está pedindo, né, a avaliação dos avaliadores, né, que estão numa sala separada, mas estão assistindo aqui, tá? Eu gostaria que você comentasse primeiro para a gente o que foi, ou o que motivou você a definir e escolher esse tema, Carla. Primeiramente, bom dia a todos. O tema foi escolhido devido à minha apresentação do TCC, que precisava escolher um tema, né? Então, eu sempre gostei dessa parte de doenças do desenvolvimento, sempre achei muito interessante essa área da neuropediatria. Sim. E as dificuldades, assim, no âmbito escolar, seria para ver, justamente fazer essa pesquisa através de formulários nas escolas e ver o que os professores e as crianças e os pais também relatariam nesse sentido para identificar e poder contribuir melhorando esses aspectos, né?
e melhorando o sistema educacional. Entendi, muito bacana. E você é aqui de Guarapuava mesmo? Sou sim. É? Ótimo. Você é acadêmica de qual curso? Sou acadêmica do Centro Universitário Campo Real de Medicina, 8º período. Ótimo. Então, parabéns mais uma vez, Ana. Ana não, Carla, perdão. Obrigada. Outra coisa, deixa eu ver se temos mais alguma consideração aqui dos nossos avaliadores. Lembrando que todos vocês, eu não sei se todos conseguiram receber já o primeiro feedback da parte escrita do trabalho, né? Mas o que pontuou bastante nos trabalhos foi a metodologia de execução, tá? Então, dentro de um trabalho científico, nós sabemos que a descrição da metodologia, das etapas, dos procedimentos, dos instrumentos empregados, né? Mesmo que seja um estudo de revisão de literatura, é muito importante. Isso a gente observou que a maioria dos trabalhos, eles seguiram, sim, esse rigor científico. Isso é bom não só para o evento, né? Mas é bom para a construção científica de vocês, também para as produções futuras. Então, sempre se atentem a esses detalhes, tá? Eu só vou esperar, vamos ver se, caso alguém que esteja assistindo tenha alguma pergunta relacionado ao tema, à apresentação da Carla, a gente tem aí 1 minutinho para fazer essas considerações, tá? Pode ficar à vontade. Enquanto isso, a gente vai preparando a próxima apresentação, que é da Giovana. Eu não sei se a Giovana está aí. Estou. Olá. Isso, você vai fazer a apresentação ao vivo, Giovana? Ao vivo, isso. Eu já vou projetar aqui. Isso, perfeito. O trabalho 2, que é da Giovana, ele está intitulado como o estado nutricional como preditor de óbito em idosos, tá? Já apareceu para vocês? Eu já verifico. Apareceu. Vamos só aguardar mais 1 minutinho, que os avaliadores eles estão finalizando a avaliação anterior, tá? Aí eu já libero para você apresentar. Tá bom. Então, esse é o trabalho 2, tá? Ele está previsto para iniciar às 10h50, agora, tá? Apresentação ao vivo da Giovana Frazon de Andrade. Eu vou liberar, então, a sua apresentação. Giovana, pode ficar à vontade, tá? Obrigada. Bom dia a todos. Me chamo Giovana e eu vou apresentar o trabalho intitulado Estado Nutricional como Preditor de Óbito em Idosos. Também são autores deste trabalho as alunas Adriane, Maria Fernanda e as professoras Maria Emília e Maria Cristina, do Departamento de Enfermagem. Contextualizando esse trabalho, ele estuda a relação da desnutrição associada ao óbito, partindo da discussão que a desigualdade social ela é um fator determinante no processo saúde-doença. Quando a gente entende que os indivíduos que estão em estratos sociais mais vulneráveis, eles possuem diferenças no acesso a alguns recursos que acabam influenciando a sua saúde. O acesso à alimentação saudável acaba sendo um desses recursos. Então, quando existe uma ingesta inadequada ou insuficiente de nutrientes para que o organismo funcione de forma adequada, né? Ou seja, quando acontece a desnutrição, outros problemas de saúde acabam acontecendo com aquele indivíduo. E essa questão ela acaba se agravando quando a desnutrição ocorre em idosos, né? Porque essa população já apresenta algumas fragilidades que são inerentes ali do próprio envelhecimento, como alteração cognitiva, como redução de funcionalidade. E aí, quando se unem todos esses aspectos, né,
tão presentes no idoso, isso leva esse indivíduo a ter uma maior suscetibilidade a infecções, a declínio da qualidade de vida e, consequentemente, o risco de mortalidade. Então, a gente entende que compreender essa relação da desnutrição com a mortalidade é importante à medida que, aprofundando mais nesse tema, a gente consegue auxiliar no planejamento de políticas públicas que serão voltadas ao monitoramento e assistência desses indivíduos idosos e à questão da alimentação saudável. Então, assim, o objetivo do estudo foi verificar a associação entre a incidência de óbitos e o risco de desnutrição ou desnutrição em idosos residentes no bairro industrial em Guarapuava, Paraná. Foi realizado um estudo observacional e longitudinal que teve 2 períodos de coleta de dados. Então, a primeira coleta foi feita no ano de 2013 e a segunda coleta no ano de 2022. A população estudada foi composta por 239 idosos. Eles eram adscritos na Unidade Básica de Saúde do Charquinho, que fica no bairro Industrial, na cidade de Guarapuava, Paraná. E a escolha do local, ela se deu por conta, lá na linha de base, o Charquinho era uma das regiões do município do Guarapuava que tinha o menor IDH. Continuando a metodologia, em 2013, lá no baseline, após a identificação desses participantes da pesquisa, foi realizada a avaliação multidimensional do idoso, que é uma avaliação preconizada pelo Ministério da Saúde e pela linha Guia do Paraná. E dentro dessa avaliação multidimensional, existe um teste chamado mini avaliação nutricional, que é uma ferramenta de avaliação nutricional de pacientes idosos. E aí, a partir da pontuação identificada, o idoso é classificado em estado nutricional normal, em risco de desnutrição e desnutrição. E aí, no segundo momento, lá em 2022, os pesquisadores eles voltaram a procurar a amostra pela Unidade Básica de Saúde mesmo, para realizar a reavaliação desses pacientes, e também voltaram a buscar esses pacientes pelo Sistema de Informação sobre Mortalidade, o SIM. E essa busca foi feita por meio ali da Secretaria Municipal de Saúde, para que pudesse, então, identificar esses óbitos. Quando se identificava o óbito, era coletada a data e a causa do óbito. Em relação à análise estatística, os dados foram analisados pelo programa SPSS, por meio do cálculo do risco relativo, pela regressão de Poisson. Essa regressão de Poisson foi feita uma análise bruta e ajustada, e a análise ajustada foram por 2 modelos. Então, o modelo 1 incluía a variável sexo e idade, e o modelo 2, sexo, idade, tabagismo e álcool. Então, esses modelos eles foram definidos conforme a literatura. E em relação aos aspectos éticos, essa pesquisa ela foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade, pelo número do CAI que está descrito no slide. Resultados. Então, dos 239 idosos que foram avaliados em 2013, foram identificados 90 óbitos em 2022, representando, então, 37,7% da amostra. E caracterizando esses óbitos, foi identificado que a maior parte era do sexo feminino, com idade de 75 anos ou mais, e com risco de desnutrição ou desnutridos. E quanto à análise principal desse estudo, que foi o cálculo do risco relativo, ele identificou que quando comparados com indivíduos com estado nutricional normal, ou seja, essa era a nossa categoria de referência, aqueles que tinham risco de desnutrição ou desnutrição, eles apresentaram 1,64 maior risco de óbito na análise bruta. E essa relação, ela se manteve nos ajustes do modelo 1 e modelo 2, mostrando, então, que não teve interferência destas variáveis na análise que foi realizada.
E pesquisando na literatura, outros estudos conduzidos no Brasil também demonstraram essa relação entre a desnutrição e a mortalidade em idosos. E um ponto interessante, né, que foi apresentado nesses artigos e que merece um destaque aqui na minha apresentação, é que a desnutrição ela está associada à mortalidade por diversas causas, mas ela raramente aparece na declaração de óbito, o que pode subnotificar o problema, né, ou não demonstrar a magnitude dessa questão. Então, é importante ressaltar essa questão de que talvez seja necessário trazer a questão da desnutrição nos atestados, nas declarações de óbito. Né? E, por fim, então, a gente concluiu que o risco de desnutrição e a desnutrição ela está associada à mortalidade em idosos, mas que ainda se faz necessário aprofundar os estudos na área para que se possam subsidiar ações que sejam intersetoriais e multiprofissionais na redução da mortalidade. Obrigada. Então, obrigado novamente, Giovana, pela sua participação. Acredito que todos conseguiram, assim, ter um bom entendimento. A sua apresentação foi muito boa, particularmente falando, tá? Não sou um dos avaliadores, mas aí eu só estou aguardando aqui eles terminarem as pontuações, tá? Da sua apresentação. Eu queria que você comentasse um pouquinho para nós, se você é aqui de Guarapuava, qual curso você faz, se você já é formada, em que área que trabalha. Bom, eu estou em Guarapuava desde 2019, eu sou professora no Departamento de Fisioterapia da Unicentro, e esse trabalho, ele foi um trabalho de conclusão de curso de uma aluna da enfermagem, que eu pude participar e ser banca. Eu fiz, inclusive, a análise estatística desse trabalho e ajudei na definição desse recorte. Então, um trabalho conjunto ali, interprofissional. Ótimo, muito legal. E você já está há quanto tempo graduada na área da físio? Eu me formei em 2010, então 12 anos. 12 anos, nossa! 12. Então, e você trabalha em que área hoje? A minha área, bom, eu sou dividida, então eu tenho o coração dividido em duas áreas, né? A saúde coletiva principal, que é a minha formação, e a segunda, que é na cardiorrespiratória. Olha, muito legal. Eu também sou graduado em físio, mas trabalho especificamente na área da neurofuncional e na área da gerontologia, lá junto com a Associação de Estudos e Pesquisa em Alzheimer. Então, veja como são áreas, enfim, diferentes, né, mas que acabam conversando. Não tem como fugir do tema em saúde pública, né? A saúde pública, ela está presente ali em todas as discussões. Com certeza. A gente ainda tem 5 minutos para a próxima apresentação. Eu vou deixar a sessão aberta. Caso algum participante queira fazer algum questionamento, até pode ser algum elogio, enfim, relacionado à apresentação da Giovana, a gente deixa aberto. Exceto os avaliadores, né? Os avaliadores não podem, porque a gente não vai revelar. Nesse momento ainda não, tá? Porque a gente quer uma avaliação cega mesmo, sem nenhum tipo de conflitos, tá? Tanto é que os avaliadores, eles não têm participação em nenhum dos trabalhos, eles não têm nenhuma coautoria, então não teremos nenhum tipo de conflito relacionado, tá? A gente deixa claro. Ao fim do evento, lá no 7º dia, quando a gente fizer o feedback, a gente pode revelar, sim, se os avaliadores permitirem que a gente revele a identidade deles, tá? De forma que fique mais transparente esse processo de avaliação, tá? A próxima apresentação eu já vou preparando aqui, porque vai ser através de gravação, tá? A autora optou por fazer dessa modalidade. É o trabalho da Ana Flávia. Eu não tenho certeza se ela está aqui na sala, mas se ela tiver, pode dar um alô aqui para nós.
Deixa eu só ver se ela encaminhou aqui para mim a apresentação. Isso. Lembrando que alguns apresentadores do nosso evento não são aqui da região de Guarapuava. Então, temos participações, assim, de pessoas de outras cidades, até de outros estados, tá? Isso é motivo de muita alegria para todos nós, tá? Eu não sei se alguém que está assistindo aqui não é do Paraná. Se não for, pode deixar aqui no chat só para a gente ter uma noção. O trabalho 3, né? Ele está programado para iniciar às 11h05. Vai ser um trabalho via apresentação gravada. Eu vou espelhar minha tela e, como não tivemos considerações, a gente já vai dar o início, tá? E aí eu só preciso que vocês confirmem se está aparecendo para vocês a projeção da minha tela. Alguém consegue confirmar para mim a projeção da tela? Ó, tivemos a Larissa. Está aparecendo. Então tá, obrigado. Então, a apresentação aqui vai ser por um site, um aplicativo que a gente sugeriu. Então, eu vou deixar em tela cheia. Aí vamos dar o início, tá? Eu vou pedir perdão só porque informaram aqui pra gente que o vídeo tá sem som, tá? Eu vi aqui que a Melissa também comentou. Deixa eu só dar uma olhada para ver se pode ser alguma configuração do vídeo. Vou tentar baixar ele aqui no computador, porque eu estou projetando ele online, então pode ser relacionado a isso, tá? Aí a gente reinicia de forma que não prejudique a apresentação, tá? Bom dia a todos, me chamo Ana Flávia, sou acadêmica do curso de Medicina no Centro Universitário Campo Real, cursando o 8º período. Hoje venho apresentar o trabalho A Prevalência dos Sintomas Gastrointestinais em Crianças e Adolescentes Diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista. Trabalho esse que foi orientado pela professora Silvia Mara de Souza Halick. Primeiramente, o termo autismo procede da palavra grega autos, que significa de si mesmo. O autismo, ou transtorno do espectro autista, é uma condição que afeta o desenvolvimento da criança.
A definição atual, tanto no CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças Mentais, quanto o Manual Diagnóstico e Estatístico da Associação Americana de Psiquiatria, DCM-5, publicado em 2014, se refere a um transtorno de desenvolvimento complexo caracterizado por prejuízo em 3 esferas de comportamento, sejam elas interação social, comunicação e padrões de interesses e comportamentos repetitivos e estereotipados. Vários distúrbios têm sido associados ao TEA. Entre eles, podemos citar as alterações gastrointestinais, com estudos que sugerem que existe uma certa relação entre as duas. Dentre essas alterações, podemos encontrar a constipação crônica, a flatulência, a diarreia e a dor abdominal. E essa relação, ela pode ter alguma característica tendo com a sua etiologia, fazendo uma associação e hipóteses de alguma possível abordagem terapêutica nesse sentido. E sabe-se que o tratamento farmacológico disponível para os sintomas do TEA pode repercutir em vários efeitos colaterais, e terapias complementares vêm sendo estudadas. Entre elas, pode-se citar o uso de probióticos, que vem trazendo como uma forma alternativa de tentar aliviar alguns desses sintomas. E essa prática vem sendo muito incentivada e muito discutida. O objetivo geral desse estudo é conhecer a prevalência dos sintomas gastrointestinais, os hábitos alimentares e o uso de probióticos no autismo. A metodologia utilizada trata-se de um estudo observacional transversal, do qual foi utilizado um questionário online respondido por pais responsáveis de crianças diagnosticadas com TEA. Foram incluídas nesse estudo crianças na idade de 1 a 20 anos. O questionário abordou perguntas gerais sobre a presença de sintomas gastrointestinais, sobre a seletividade alimentar e sobre o histórico obstétrico. E, além disso, esse estudo apresenta alguns viés de seleção de amostragem e viés de informação. Dentro dos resultados, foram analisadas a participação de 77 participantes. Desses, 76,6% das crianças eram do sexo masculino. Houve um predomínio da idade entre 1 e 4 anos, cerca de 88,9%, e com um desvio padrão de 4,17%, com uma média de idade que foi de 6,7 anos. Em relação à idade do diagnóstico, cerca de 57% dos casos foi realizado no intervalo entre 2 e 4 anos. Em relação ao tratamento medicamentoso, 68,4% alegam utilizar, sendo eles antipsicóticos, antidepressivos, estimulantes e antiepiléticos. No uso de probióticos, 83,3% dos participantes relataram não utilizar. Apenas 13% afirmaram realizar suplementação alimentar. E como foi observada a seletividade alimentar, 38,4% afirmou preferir doce, assim como na preferência de salgado, 24,7% e 24,7% negaram não ter preferência. E dentro do histórico obstétrico, a via de parto mais utilizada foi a cesárea, em cerca de 64,9%. E dentro da idade gestacional, que foi realizado o parto, cerca de 59,4% expressou ter sido realizado entre o período de 38 e 40 semanas. Abordando mais sobre as queixas gastrointestinais, quando foi perguntado se a criança costuma apresentar algum tipo de sintoma gastrointestinal, cerca de 63% afirmou que sim, apresentam, e 37% não apresentam. Quando perguntado sobre o sintoma de diarreia, 76% negaram. Em relação ao sintoma de constipação, 50,7% relataram apresentar. E sobre a frequência de cólicas, 86,3% demonstraram que não apresentam ou apresentam de forma rara. Dentro das discussões, uma pesquisa publicada por Ferguson, em 2019, foi relatado que a constipação ocorria em cerca de 65% dos casos,
e o sintoma de diarreia foi observado em 29%. Apesar do tamanho da amostra ser discrepante do que foi utilizado nesse estudo, a presença de constipação apresentou uma relação parecida, porém, nesse estudo foi menor, foi cerca de 50%. Já na presença de diarreia, esse estudo apresentou em 24%, o que está em consonância com o 29% que foi encontrado no estudo dele. Já em relação ao estudo realizado por Parracho, ele avaliou o uso de probióticos em crianças com TEA e observou uma melhora na microbiota intestinal. E Chaban, em 2017, avaliou os sintomas intestinais antes e depois do uso de probióticos e observou uma significativa diminuição na constipação. O que é interessante observar, vendo que nesse estudo o uso de probióticos foi muito baixo. Cerca de 20% das crianças utilizam. Então, é uma prática que vem sendo abordada, mas ainda é pouco significativa. E já em um estudo realizado por Sharp, em 2018, 80% das crianças com TEA apresentaram algum tipo de seletividade alimentar, o que não foi encontrado nesse estudo, visto que esse estudo apresentou uma seletividade por doce e por salgado muito parecida com o que é encontrado em crianças neurotípicas. Enfim, em conclusão, pode-se concluir que a presença dos sintomas gastrointestinais em crianças com TEA é sim de importante relevância diante da amostra apresentada, principalmente quando foi observado a queixa de constipação. E o conhecimento nessa área pode auxiliar no alívio dos sintomas envolvidos e pode implicar em novas abordagens na busca da melhora na qualidade de vida das crianças com transtorno do espectro autista. Nos agradecimentos, eu agradeço a todas as pessoas envolvidas na realização desse trabalho. Essas aqui são as referências utilizadas e muito obrigada. Então, pessoal, essa foi a apresentação, tá? Eu não sei se a apresentadora está aqui conosco. Se ela tiver, pode manifestar que está aqui, por gentileza. Esse foi o trabalho da Ana Flávia. Não tenho certeza se a Ana Flávia está aqui. Alguns apresentadores informaram que, por algum motivo, né, talvez de trabalho, a grande maioria não poderiam estar presentes ao vivo. Mas, como a gente informou, as apresentações não serão prejudicadas, né, se o apresentador, porventura, não puder estar presente, tá? Já que a Ana Flávia, ela não está aqui, né? Deixa eu só confirmar mais uma vez. A princípio, não. Vamos só aguardar as pontuações dos avaliadores e aí a gente passa para a apresentação do próximo trabalho. Vamos só aguardar um instantinho. A Melissa, ela está por aqui? Bom dia, tô sim. Tudo bem, Melissa? Tudo ótimo, Fernando. Tudo jóia? Prazer em ter você aqui, assim como todos os outros apresentadores. Um prazer também. Posso ir compartilhando? Eu sou um pouco nova aqui, só para ver se não dá nada errado. Pode sim, com certeza. Tá compartilhando para vocês? Eu já verifico aqui. Apresentou. Apareceu a tela. Ok. Isso, só aguarda uns 2 minutinhos. Claro. Finalizar as avaliações do trabalho anterior, aí a gente já libera para você, tá? Ok.
Você é daqui mesmo, Melissa? Não, na realidade eu sou de Minas Gerais, Sete Lagoas, Minas Gerais. Olha, e você estuda aqui na região, na cidade? Não, eu estudo aqui na minha cidade mesmo. Ótimo, Faço medicina na faculdade de Atenas. Estou no sexto período. ótimo. Olha só, viu como estamos chegando tão longe, né? Cá nas terras mineiras, o trem de Minas. Ó, os avaliadores, deixa eu só verificar se eles já finalizaram a avaliação do trabalho anterior. Aqui consta para mim como já finalizado, tá? Deixa eu só verificar aqui. Então, vou liberar sua apresentação, Melissa, tá? Pode ficar à vontade. E aí, no final, caso tenha alguma consideração, a gente repassa para você, tá? Ok, certinho. Bom, como eu disse, meu nome é Melissa, eu sou estudante da Faculdade de Atenas de Sete Lagoas, Minas Gerais, e eu vou estar apresentando aqui hoje um trabalho sobre os fitocannabinoides como alternativa aos antidepressivos no tratamento da depressão. Conjuntamente comigo, participaram desse trabalho a aluna Larissa, o Arthur, o João Vitor e o nosso orientador, o professor doutor Luciano Rezende Vilela. A gente sabe, né, que a depressão é uma doença psiquiátrica debilitante. Ela é caracterizada aí por adendonia e hipobulia, que seriam então essa perda de prazer em realizar atividades que anteriormente eram aprazíveis ao paciente, e essa falta de vontade de realizar essas atividades cotidianas. Conjuntamente, a gente tem alguns outros sintomas, como, por exemplo, a dificuldade de concentração e a tomada de decisão. No âmbito, né, no cenário mundial, a gente sabe que a depressão ela tem um impacto muito significativo e por isso hoje em dia existem diversos estudos que vão trazer os fitocannabinoides como tentativas, né, alternativas ao tratamento, né, que a gente tem atualmente com os antidepressivos. Em alguns dos estudos que nós lemos, Melas define alguns dos efeitos do canabidiol como efeitos ansiolíticos, antidepressivos, neuroprotetores, imunomoduladores e anti-inflamatórios. O canabidiol é, então, um desses fitocannabinoides que são estudados. Existem mais de 60, mas o THC e o canabidiol são os mais estudados. E devido a esses efeitos promissores que eu citei, existe um processo ativo de descriminalização, não só no nosso país, né? A gente ainda tem uma política nacional um tanto quanto restrita quanto ao uso da cannabis para fins medicinais, mas é um movimento que acontece em todo o mundo, na realidade. O nosso trabalho, então, tem o objetivo de discutir, de fato, a aplicabilidade desses fitocannabinoides como alternativas viáveis a alguns antidepressivos, principalmente no que tange ao tratamento da depressão, incitando ainda mais essa questão da descriminalização, que é algo que dificulta muitos estudos, né, a respeito da temática. Então, o nosso objetivo aqui é tentar elucidar isso da melhor maneira possível. Nós realizamos no nosso trabalho uma revisão narrativa, né, de acordo com o método Prisma. Nos guiamos por uma pergunta orientadora de que seriam os fitocannabinoides de fato viáveis, né, alternativas viáveis para o tratamento de pessoas com depressão. Nesse intuito, utilizamos os descritores de canabidiol, depression e endocannabinoides com o operador booleano AND. O banco de dados utilizados foi o PubMed. E aí, numa pesquisa inicial, nós encontramos 39 artigos, aplicando um filtro de 5 anos, que foi o que nós escolhemos, sem qualquer interferência de idioma, encontramos 24 artigos, selecionados pela leitura de título e resumo do abstract, ficamos com 11 artigos, e por fim, após a leitura do texto na íntegra, ficamos com 9 artigos. Excluímos aqueles que faziam fuga ao tema, né? O nosso critério de exclusão foi fuga ao tema. A maior parte dos trabalhos que nós selecionamos foram análises e revisões sistemáticas, né? O que explicita ainda mais a necessidade de mais estudos na área. Trazendo um pouco dos resultados e discussões, eu queria dizer que é bom a gente ter em mente nesse momento de que os estudos que nós vamos trazer aqui foram todos realizados em modelos animais, né, em camundongos. Então, acho isso importante porque a gente ainda não tem, de fato, esses estudos em humanos.
O CBD, o canabidiol, no que tange a depressão, ele vai ter duas vias, por assim dizer. Ele vai agir como um agonista do receptor 5-HT1A, que é um receptor serotoninérgico. Ele, quando ativa esse receptor, ele vai promover um efeito ansiolítico. E, além disso, ele vai fazer a inibição da FA, da URB597, que é uma enzima que vai degradar, vai metabolizar a anandamida. E a anandamida é um endocannabinoide. Então, o fitocannabinoide é um composto exógeno e ele vai aumentar a biodisponibilidade dos endocannabinoides, né, que são alvos endógenos, de fato, do nosso corpo. E como é que isso funciona? A ativação do 5-HT1A, como eu já disse, é um receptor serotoninérgico, ele vai aumentar a biodisponibilidade de serotonina na fenda sináptica. E sabe-se, postula-se hoje em dia, né, que uma das hipóteses mais aceitas sobre a depressão é a hipótese monoaminérgica, que fala que a depressão é fruto de uma redução das monoaminas na fenda sináptica. Dessa forma, a ativação do 5-HT1A e esse aumento de serotonina e de BDNF, que é um fator neurotrófico produzido pelo encéfalo, que também vai auxiliar aí na maturação e manutenção dos neurônios, eles vão agir de modo a promover efeitos antidepressivos, né? Porque eles aumentam, de fato, a biodisponibilidade da serotonina, que é uma monoamina na fenda sináptica. Jacob diz que tudo isso é dose dependente. Ele assemelha, né, a uma parábola, de fato, que você tem um crescimento, você tem um pico, que é aquele efeito desejado, e você tem um decréscimo após isso. Então, é sempre muito importante você tomar cuidado com a dose administrada. Silote tentou, num trabalho, fazer a administração de microinjeções de canabidiol no córtex pré-frontal ventromedial dos camundongos. Isso significa que ele fez essa aplicação de canabidiol, que ele teve essas duas vias que nós estamos conversando. Ele teve tanto a ativação do 5-HT1A, que promoveu de modo persistente efeitos ansiolíticos e antidepressivos, e ele teve também essa inibição do metabolismo da anandamida, tornando a anandamida mais biodisponível. Isso age de modo sinérgico a potencializar os efeitos antidepressivos do canabidiol. Acho importante ressaltar aqui que, apesar de eu estar citando essas duas vias, o canabidiol é um composto promíscuo, o que significa que ele se liga a diversos receptores intra- e extracelulares que também auxiliam, né, a esses efeitos antidepressivos, mas os que de fato são mais relevantes para a depressão são esses que eu estou citando. Isso é importante porque Maroon fala que existe uma atenuação das respostas autonômicas agudas evocadas pelo estresse, que no nosso caso, o nosso enfoque maior foi na depressão, de fato, né, nos efeitos antidepressivos, mas é importante que se saiba que existem vários efeitos ansiolíticos também com o uso de canabidiol e não apenas antidepressivos. E, por fim, um outro estudo analisado foi um estudo do Melas, que ele fez um teste de natação forçada com os camundongos, que significa implicar esses camundongos a um estresse inescapável. Espera-se duas respostas desses camundongos, ou eles ficam imóveis ou eles tentam fugir. Eles ficam alternando entre isso. Então, eles colocaram os camundongos sobre esse teste de natação forçada, fizeram uma aplicação única de canabidiol intraperitoneal, e aí eles observaram que houve efeitos antidepressivos semelhantes aos efeitos da imipramina e da fluoxetina. Então, a gente se embasa no sentido, seriam os fitocannabinoides uma alternativa aos inibidores seletivos de recaptação de serotonina? Que um exemplo disso seria a imipramina e a fluoxetina? Concluímos, então, que a utilização medicinal do canabidiol demonstrou efeitos semelhantes aos antidepressivos aprovados, né, que nós utilizamos hoje em dia no tratamento da depressão, principalmente por essas duas vias que eu expliquei, tanto o agonismo, né, a ativação do 5-HT1A, quanto pela redução do metabolismo da anandamida, que é um endocannabinoide, e que vão agir de modo sinérgico a potencializar os efeitos do canabidiol. No entanto, é importante que a gente ressalte que existem diversas limitações metodológicas, uma vez que a gente ainda está num processo ativo de descriminalização da cannabis ativa, e que por isso a gente acaba, querendo ou não, tendo algum viés de seleção devido aos poucos estudos que a gente tem sobre a temática. Eu queria fazer um agradecimento, para finalizar, à orientação do doutor professor Luciano Rezende Vilela na iniciação científica de doenças neurológicas da Faculdade de Atenas,
e a coordenação de pesquisa geral da nossa Faculdade de Medicina, Atenas também. E é isso. Muitíssimo obrigada pelo tempo de vocês. Então, obrigado, Melissa. Nós agradecemos a sua participação no evento, a sua apresentação. É um tema bem relevante. Acho que de todos os trabalhos selecionados, o único que abordou assim, essa temática foi o seu. Então, a gente vê aí o interesse, né, pelo tema, pela sua parte. Gostaria também que você comentasse, assim como os demais apresentadores, o que assim que te motivou aí para essa temática? Eu não sei se você participa da iniciação científica que você comentou. Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso. Acho que seu microfone está mutado, Melissa. Ah, sim, ok. Desculpa. Eu participo, sim, da iniciação científica sobre doenças neurológicas na minha faculdade, conjuntamente com os coautores do trabalho. O nosso orientador, ele é um doutor, e o doutorado dele foi a respeito do uso de cannabis mesmo. Então, toda a pesquisa dele foi voltada para essa área. Então, dentro da temática nossa, que são doenças neurológicas, a gente trabalha com o uso da cannabis, né, quanto à epilepsia, depressão e diversas outras doenças neurológicas. Então, é uma temática mesmo da nossa iniciação científica, pelo trabalho, pela tese do nosso orientador. Joia, muito interessante, Melissa. Eu vou deixar aberto aqui a sessão nos comentários, ou caso alguém queira abrir o microfone, caso tenha algum questionamento, alguma consideração, alguma dúvida, algum elogio, também são bem-vindos nesse momento para a Melissa e para os seus coautores do trabalho. Okay. O Arthur colocou, né, parabenizou pela apresentação, a Giovana também. Temos alguém escrevendo, então vamos esperar um instante. A Janaína falou que o tema é muito interessante, parabéns pelo trabalho. Obrigada. É algo muito... Já é um movimento, né, mais ou menos ali nos anos 2000, com uma crescente até hoje, do uso de cannabis. Hoje em dia é muito relevante, principalmente quanto à epilepsia, né, a gente vê usos mais impactantes quando a gente fala da epilepsia, inclusive certas liberações a nível nacional, que hoje em dia são permitidas, né, sempre sobre judicialização, visto que a cannabis ainda é algo proibido no nosso país. Mas sim, a gente tem efeitos aí muito promissores e que valem a pena ser estudados e que hoje em dia já tem todo um movimento nacional, inclusive, para a liberação desses estudos, né, e da cannabis para fins terapêuticos mesmo. Joia, excelente colocação, Melissa. As próximas 2 apresentações da sessão da manhã, elas serão via gravação, então eu só vou preparar aqui, aí assim que a gente esteja organizado, a gente já libera. Vamos com certeza finalizar antes do tempo previsto. Então, mais uma vez, Melissa, assim como aos demais autores, a gente agradece a participação, o interesse em participar do evento, em contribuir com, enfim, com a proposta do evento, em contribuir com a disseminação de conhecimentos na área da neurociência. Enfim, muito, muito obrigado a todos, tá? Deixa eu só finalizar aqui com o próximo trabalho, que vai ser da Thaís. Eu não sei se a Thaís está conosco aqui na sala. A Thaís também mandou a gravação. Lembrando que quem optou pela gravação não vai ter nenhum tipo de prejuízo. A avaliação ela vai seguir os mesmos critérios, tá? Então, as avaliações do trabalho anterior da Melissa já finalizou. Vou projetar novamente a tela para a gente poder acompanhar a próxima apresentação.
Eu acredito que deve estar aparecendo aí para vocês. Deixa eu só ter uma confirmação aqui. Então, vamos acompanhar a apresentação da Thaís. Olá, tudo bem? Eu me chamo Thaís, sou fisioterapeuta, graduada pela Universidade do Estado de Santa Catarina e atualmente faço parte do programa de pós-graduação em Ciências da Reabilitação da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, esse trabalho ele é intitulado com alterações de linguagem no transtorno do espectro autista, o TEA, e ele foi escrito por mim, pelas bolsistas Natália e Júlia, que fazem parte do projeto, e a professora orientadora, Rafaela Silva Moreira. Então, o TEA, ele trata-se de uma alteração do neurodesenvolvimento que desencadeia alterações comportamentais, sendo comum apresentar os padrões estereotipados e restritivos, além do comum atraso na linguagem, barreira nas interações sociais e aquisição de habilidades motoras finas e grossas que podem dificultar na vida adulta. Geralmente, o diagnóstico do TEA é feito tardiamente, entre os 4 e 5 anos de idade. Porém, quando identificado precocemente, ele possibilita que as intervenções sejam mais precoces, com o intuito de diminuir alguns sintomas e melhorar o prognóstico dessa criança. Sendo assim, o objetivo desse trabalho é avaliar o risco de atraso de linguagem de crianças com suspeita de TEA no extremo sul de Santa Catarina. Então, essa amostra foi proveniente do Centro de Educação Infantil 6, do município de Araranguá e Balneário Arroio do Silva, que são cidades do extremo sul de Santa Catarina. Então, ele trata-se de um estudo observacional de caráter transversal. Ele foi realizado com crianças que possuem idade entre 18 e 34 meses e seus pais ou responsáveis. Então, as informações relacionadas ao desenvolvimento neuropsicomotor dessas crianças foram obtidas por meio do teste de triagem do desenvolvimento, o Denver-2. E a avaliação do risco para problemas do desenvolvimento e comportamento e fatores de risco familiares foi realizado por meio do instrumento SWIC-BR, que ele é composto por diversos questionários. No teste de triagem do desenvolvimento, o Denver-2, foi observado as crianças que tinham esse atraso de fala. E no SWIC foi utilizado o questionário, que é observações dos pais sobre a interação social, que é o POSE, que realmente ele observa crianças se têm ou não traços do espectro autista. Então, no total, 18 crianças da coleta apresentaram espectro positivo no POSE, ou seja, apresentaram algumas alterações que levam a se pensar sobre um possível TEA, né, como diagnóstico. Foram 10 meninas e 8 meninos, e quando a gente cruzou esses dados entre o atraso de fala e as crianças que positivaram no POSE, a gente teve um resultado de que 55,56% dessa amostra apresentaram sim atraso na fala. Então, como conclusão, a gente traz a importância da precocidade na observação desses sinais de TEA, para que a gente consiga de cada vez mais precoce intervir e reduzir as consequências futuras dessas crianças para uma alfabetização, para um futuro adulto, para que elas consigam desenvolver cada vez melhor e cada vez mais rápido. Então, eu gostaria de agradecer primeiro ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação, PPGCR, da Universidade Federal de Santa Catarina, e assim também agradecer a CAPES, que é a responsável pelo nosso programa de pós-graduação. Agradecer também a minha orientadora, a professora doutora Rafaela Silva Moreira, e as bolsistas do projeto Júlia e Natália, que também foram fundamentais para a elaboração desse projeto. Muito obrigada. Essa foi a apresentação da Thaís, que é do nosso estado vizinho de Santa Catarina. Então, assim como outros que estão fora da nossa região, a gente agradece também o interesse, a participação. Eu vou deixar aqui o espaço, caso alguém, né, tenha alguma consideração. A Thaís, não tenho certeza se ela está conosco aqui na sala, mas a gente pode repassar para ela aí, caso alguém tenha algum questionamento. Lembrando que essa gravação a gente vai disponibilizar posteriormente lá no canal do YouTube, pelo período lá de 30 dias, tá? Vamos aguardar a finalização da avaliação do trabalho.
O próximo trabalho, ele também vai ser apresentado por gravação, por vídeo. É o trabalho da Juliana e de outros autores, tá? Só vamos aguardar uns 2 minutinhos para a gente finalizar as avaliações do trabalho anterior, tá? O horário previsto para a apresentação do trabalho da Juliana estava às 11h50, mas aí como tivemos algumas apresentações que foram mais breves, a gente vai já fazer na sequência, tá? Eu só ver onde está a apresentação dela. Então, finalizamos com a apresentação do trabalho anterior, que foi o 5º a ser apresentado, que foi da Thaís. Agora vamos passar para o próximo trabalho, que é da Juliana. Eu vou compartilhar a tela. Bom dia, meu nome é Juliana, eu sou acadêmica de medicina do Centro Universitário Campo Real, e juntamente com a Carla Conte, que também é acadêmica da Campo Real, e a doutora Silvia Mara de Souza Halick, que é a nossa orientadora, nós fizemos esse trabalho com o seguinte tema: perfil dos pacientes com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, uma revisão bibliográfica. Bom, então vamos começar falando da definição do TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, o TDAH ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, caracterizado por dificuldades no desenvolvimento que se manifestam precocemente e influenciam o funcionamento social, acadêmico ou pessoal. Os pacientes, em geral, vão ter 3 tipos principais de sintomas, sendo eles dificuldade de atenção, alta impulsividade e alta atividade. Então, basicamente, os pacientes vão ter desatenção, desinibição e hiperatividade. Né? Então, esses são os 3 principais sintomas do TDAH, que mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Para critério diagnóstico, é necessário que os sintomas do quadro estejam presentes ali até os 12 anos de idade, né? Além de se manifestarem mais de um ambiente, por exemplo, na escola e em casa. Então, assim, o TDAH, em geral, ele vai ter os sintomas, o surgimento dos sintomas antes dos 7 anos de idade, né? E, a nível diagnóstico, com relação ali ao neuropediatra, vai ser avaliado isso. Se a criança está tendo esses sintomas só na escola ou só em casa, ou nos dois, né? Porque para critério diagnóstico precisa ser em mais de um ambiente, né? Então, isso é bem importante. A gente fez esse trabalho por causa das particularidades das crianças com TDAH, né? As quais demandam de atendimentos pedagógicos e específicos, né? Necessitam de certas adaptações. Também necessidade de atividades extracurriculares que estimulem a organização, a concentração e canalizem a sua energia para atividades físicas. Então, o objetivo do nosso trabalho é demonstrar, através de uma revisão bibliográfica atualizada, o perfil dos pacientes com TDAH, no que diz respeito à prevalência entre sexos, idade, etnia, sintomas, entre outros aspectos. Né? Nesse trabalho, a gente vai falar um pouco sobre alimentação, sobre sono, enfim. Já vamos falar sobre isso. E a metodologia, né? Nós fizemos essa revisão bibliográfica sistemática, desenvolvida a partir de publicações científicas nas bases de dados Lattes, PubMed, Cielo, entre os anos de 2014 e 2021, com os seguintes descritores: transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, causas, condutas e sequelas. Bom, então a parte principal, né, desse trabalho, né, os resultados, né, o que nós encontramos com a nossa revisão. Então, com relação à prevalência entre os sexos,
a gente encontrou que, em geral, a maior prevalência acontece no sexo masculino, né? Então, essa proporção é de 2:1 em crianças e de 1,6:1 nos adultos, né? Então, é mais prevalente entre os meninos, né, o TDAH. Em geral, o TDAH é caracterizado, como a gente já comentou, com essa combinação de sintomas, né? Então, desatenção, hiperatividade e ou compulsividade, sendo que eles podem aparecer os 3 sintomas juntos, ou 2 sintomas juntos, né? Ou isoladamente, ou cada sintoma isolado. Sendo que, de acordo com a literatura, o subtipo desatento é o mais observado entre as meninas, né? Então, no sexo feminino, o subtipo desatento é o mais observado. E com relação à idade de prevalência, a gente consegue observar que é mais prevalente em crianças e adolescentes, né? Até porque o diagnóstico ele é feito até os 12 anos de idade e esses sintomas vão aparecer antes dos 7 anos, né? Então, é bem precoce o aparecimento desses sintomas, né? E a gente consegue observar, só que assim, em outras literaturas a gente observou que essas crianças são diagnosticadas, só que ainda na idade adulta aparecem sintomas consideráveis, né? Cerca de 60% desses pacientes continuam tendo esses sintomas consideráveis na idade adulta. Outro fato relevante até para falar é que pesquisas atuais sugerem que crianças com pais que são diagnosticados com TDAH, em geral, apresentam maior risco de apresentar TDAH. Então, aquele pai que tem TDAH, em geral, ali a criança tem um maior risco de apresentar também. O DSM-5, né, que é o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, informa ali no quesito etnia, que o TDAH ele é menos prevalente em indivíduos negros, né, mais especificamente nos Estados Unidos. Né. Porém, um estudo bem relevante, uma revisão e meta-análise de 21 estudos publicados entre 79 e 2020, com mais de 150 mil participantes, mostrou que os indivíduos negros, contrariamente ao que diz o DSM-5, apresentam maior risco para um diagnóstico do transtorno. Né? Então, o DSM-5 diz uma coisa e a literatura diz outra. Né? Então, as pesquisas dizem outras coisas. Né? Então, com relação à etnia, é isso. Outro estudo publicado pela pesquisadora Thalita Gonçalves mostrou que crianças diagnosticadas com TDAH apresentaram ali de 8% a 39% de dificuldade na leitura e 60% na escrita. Né? Então, é uma porcentagem considerável de dificuldade na escrita. O TDAH ele pode ser observado concomitante a outros transtornos. Né? Então, os transtornos mais comumente observados com TDAH são os transtornos disruptivos, sendo eles transtorno positivo desafiador, transtorno de conduta, transtorno de aprendizagem, de ansiedade e depressão. Com relação à alimentação, né, em se tratando de alimentação, a gente consegue observar que há evidência de maior prevalência de comportamento hiperativo associado ao consumo de alimentos açucarados. Né? Então, esse fato se deve a uma questão fisiológica, né? De que o açúcar ele leva a alterações na sinalização ali da dopamina, concentração de epinefrina, norepinefrina, que contribuem para o TDAH. Né? Fato esse de que pessoas que consomem chocolate, por exemplo, ficam mais agitadas. Né? Então, essa questão do comportamento hiperativo está bem associada ali ao consumo de doces. Né? Com relação ao sono, os problemas de sono afetam de 25% a 50% das crianças e adolescentes com TDAH, né? Então, em geral, afeta bastante o sono dessas crianças. E, em se tratando de tratamento, né, com relação ao tratamento, a gente pode observar que, pela Associação Brasileira de Déficit de Atenção, é necessário uma intervenção multidisciplinar, né? Então, envolvendo psicólogo, psicopedagogo, psiquiatra, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, neurologista e neuropsicólogo. Né? Porque a junção destes profissionais vai proporcionar ao portador de TDAH suporte para superar suas dificuldades. Né? Então, basicamente, o TDAH ele apresenta essas particularidades que devem ser levadas em conta. Né? Então, a conclusão que a gente chegou foi basicamente isso. Né? Que, analisando o perfil do portador do TDAH,
compus que é importante realizar uma abordagem voltada ao paciente, né? Cada paciente vai ter a sua particularidade, né? Às vezes o paciente pode ter ali alteração de sono, pode ser mais hiperativo, pode ser mais impulsivo, né? Então, a família, a escola e essa equipe multidisciplinar devem fazer essa abordagem voltada ao paciente, né? Aos sintomas dessa criança. Então, basicamente é isso. Obrigada. Essa foi a apresentação da Juliana, então. Eu não tenho certeza se ela está aqui conosco também ao vivo. Se tiver... Oi, tudo bem? Bom dia. Muito boa a sua apresentação, Juliana. O tema também muito interessante. Eu vi que tiveram 2 trabalhos ali da doutora Silvia, ela que participou conosco do evento anterior. Então é muito bom a gente ver que está dando frutos, né? Está dando resultados. A gente agradece a participação. Vamos só esperar a avaliação dos que estão fazendo essa avaliação, né, da apresentação. Já que você está aqui, eu vou aproveitar e vou perguntar, assim, o que levou você a ter esse interesse pelo tema, a definir esse tema, a fazer esse estudo relacionado? Então, justamente por causa da doutora Silvia, né? Eu e a Carla Conte, né? A gente acompanhou ela em estágio no CAPS, né? Aqui de Guarapuava, e acompanhando e atendendo essas crianças e adolescentes com TDAH, isso acabou despertando, né? A nossa curiosidade com relação às particularidades dessa doença, né? E a questão dessa abordagem, né? Do tratamento da equipe multidisciplinar, família, escola e tudo mais. Ótimo, muito interessante. E você hoje é acadêmica de qual semestre? 8º período. Eu e a Carla Conte, a gente está no 8º período. Maravilha. E aí já tiveram as aulas, as disciplinas com a doutora Silvia? Já. Uhum. Legal. Vamos esperar ver se alguém tem alguma consideração, alguma pergunta. E daí, se não houver, a gente finaliza daí a sessão da manhã com as apresentações. Então, não houvemos considerações. Gostaria de agradecer mais uma vez. Tivemos a Giovana falando que o trabalho é muito relevante. Não só esse, mas como todos os trabalhos apresentados até o momento. Lembrando que à tarde a gente terá a sessão de apresentações da tarde, na mesma forma, né? Quem apresentar ao vivo projeta a tela, faz a apresentação. Quem mandar em vídeo faz da mesma forma. Serão avaliados sobre os mesmos critérios. E aí, ao fim, né, do evento, a gente traz os resultados finais, tá? Gostaria de agradecer a participação de todos. Vamos encerrar a gravação e aí a gente, assim que possível, a gente faz o envio do vídeo lá para o YouTube, compartilha para que todos tenham acesso, possam reassistir e ele ficará disponível por 30 dias, tá? Então, declaramos encerrada a sessão de avaliação de trabalhos do período da manhã, tá? Obrigada a todos e esperamos todos no período da tarde.